Boa noite, gente. Tudo bem? É o Marcos. Para continuar as aulas de física, aqui a gente vai falar de calor, né? Medida da variação de calor e da temperatura, tá? Pela última atividade, a gente fez no começo das nossas aulas uma atividade sobre tabela nutricional, onde tinha as quantidades de calorias dos alimentos, de alguns alimentos, e eu pedi para vocês calcularem essa quantidade de calorias dos alimentos e indicar o valor calórico, né, o valor energético deles. A gente fez algumas contas ali, porcentagens, né? E hoje a gente vai entrar na parte assim mais física, porque a gente está estudando calor e a gente estudou condução, convecção, irradiação, que são formas que o calor se transfere de um ponto até outro, depende do meio, da temperatura, né, que o meio está, dos materiais. E depois das formas de transmissão, que vocês fizeram aquele questionário, a gente falou do calor específico, né? Então, é aquela aula onde teve o estudo do calor específico, por que que ele é maior para algumas substâncias, o calor específico aumenta-se a quantidade de moléculas para você ter que dar energia para elas terem uma determinada variação na temperatura delas, e você quer que o gelo, por exemplo, que é sólido, ele se, ele se funda, né? Ele passa para o estado líquido, tem que dar uma quantidade de calor para ele. E uma vez que ele virou água, para ele aumentar a temperatura dele, ele tem que receber também uma quantidade de calor. E o calor específico, ele é esse estudo do quanto de calor, por exemplo, a água ela tem que receber para subir 10 graus, né? Como foi o caso de um exercício que a gente fez, para subir 10 graus ou para descer 20 graus. Então, depende do calor específico da substância, essa quantidade de calor que ela tem que absorver, receber ou perder, né? Passar para outro corpo que esteja ali do lado dela, para ela ter um aumento da temperatura dela ou uma diminuição. Então a água líquida ela tem um calor específico igual a 1 nas condições atmosféricas de uma atmosfera e 25 graus, né? Que é a temperatura ambiente. Então, a 25 graus e uma atmosfera, calor específico da água igual a 1, e o calor específico ele indica então se a substância ela tem que receber mais calor ou menos calor. E a gente começou a ver fenômenos, né? A brisa marítima, a brisa terrestre, estão ligadas com o calor específico do ar em cima da areia, que a areia tem um calor específico mais baixo do que a água. O ar ele começa a aquecer mais rápido, esquentar mais rápido, ele expande, dilata, sobe e ele cria uma região de pressão menor ali, porque um aumento de temperatura você tem uma pressão menor. E o ar sobre a água do mar, a água tem um calor específico maior, então ela demora mais para aquecer, para ela chegar na mesma temperatura que o ar que está sobre a areia. Né? A areia tem um calor específico menor, o ar ele chega numa temperatura que se quer, né, que ele chegue mais rápido. Então o ar sobre a água demora mais e ali a uma temperatura menor se cria uma pressão maior, você tem uma pressão maior. E a gente estudou em física também na pressão, que um ponto de pressão mais alta leva essa pressão para um ponto de pressão mais baixa. E o ar sobre a água do mar se desloca, vai para a areia, onde tem uma pressão menor. E o ar que estava antes sobre a areia tinha subido, né, aqueceu, subiu, ficou numa pressão mais baixa, né? E o ar do mar, né, pressão maior, veio e ocupou o lugar do ar da areia.
Com o passar do tempo, o ar que subiu, ele começa a perder calor por convecção, outros processos, e a resfriar. Aí ele começa a diminuir, a aumentar a pressão dele de novo, né? Que com o resfriamento diminui a temperatura, aumenta a pressão. E esse ar com uma pressão maior, ele vai sobre o mar e ele passa a ter, então, é um ponto de pressão maior e o ar sobre o mar, que começou a esquentar aos poucos, né? Ele começa a aumentar a temperatura e diminui a pressão dele. Aí você tem o ar sobre a areia aquecido, já é um pouco mais no alto, pressão maior, vai sobre o mar, que está uma pressão menor, e você tem esse movimento. Por baixo é do mar para a areia, né? E por cima da areia para o mar. Isso de dia a gente chama de brisa marítima, né? E ela ocorre porque o calor específico da areia é menor do que o da água do mar. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que à noite se inverte, porque à noite a areia ela tem um calor específico menor. Então, do mesmo jeito que ela aqueceu mais rápido, ela esfria mais rápido também. E à noite ao contrário, porque o ar sobre a areia ele vai estar mais frio, né? E o ar sobre a água do mar, que tem um calor específico maior, demora mais para perder esse calor também, para esfriar. Então o ar sobre a água do mar à noite ainda está mais quente do que o ar sobre a areia. O ar sobre o mar mais quente sobe, você forma ali uma pressão menor, e o ar sobre a areia frio, a uma temperatura menor, a uma pressão maior, vai para onde está a pressão menor, né, que é sobre o mar, e você tem um movimento da areia para o mar de noite. O ar aquecido sobre o mar começa a esfriar aos poucos, e o ar sobre a areia começa a esquentar aos poucos, né? Também, e o ar sobre o mar vai para a areia por cima, né? Por baixo da areia para o mar. Então, esse fenômeno do calor específico, da brisa marítima e a brisa terrestre, foi um dos que a gente viu. A lata de alumínio, se você colocar ela na geladeira, ela vai perder calor mais rápido do que uma vasilha de plástico, porque o alumínio, o calor específico dele é menor. Então ele dá calor para a geladeira mais rápido e se resfria mais rápido. Então quando você pega a latinha, você encosta, você vê que ela está mais fria, né? E também fenômenos assim como a neve, o granizo, o gelo, se vocês pesquisarem, também tem a ver com calor específico, né? E a, outros casos, aquele da panela de metal e a panela de vidro sendo aquecida, né? As duas panelas na mesma chama do fogão e com a mesma quantidade de água, e a panela de vidro aquecendo é, mais devagar. A de metal aquece antes, né? Ela absorve esse calor primeiro, porque o metal tem um calor específico menor do que o vidro. Então o que a gente quer é que eles atinjam uma determinada temperatura, eles variam uma temperatura determinada. Pode ser mais baixa ou maior, mas a gente quer que eles tenham essa variação. O metal tem um calor específico menor, ele vai chegar nessa variação primeiro, porque ele absorve calor mais rápido ou perde calor mais rápido também, se for o caso, né? E o calor específico, ele dependia da substância, né? Então a gente começou a ver por que tem substâncias que o calor específico é menor, por que outras é maior. A quantidade de moléculas que um corpo tem, o gelo, por exemplo, junto com a água líquida, o gelo, a quantidade de moléculas dele é menor, porque o gelo é mais concentrado, né? Ele está no estado sólido, a densidade dele é mais alta, tem mais massa por molécula, é, mais massa por molécula, né? Para formar 1 grama de gelo, o material dele é mais concentrado, porque ele tem uma densidade maior, você
tem uma massa maior por molécula de gelo, né? Porque o gelo está mais concentrado. Para formar 1 grama, você precisa de menos moléculas, né? Porque a massa da molécula do gelo é maior, tem mais massa por molécula. Então ele está mais concentrado. Precisa de poucas moléculas para formar 1 grama de gelo. Poucas moléculas, né? Precisa. E isso faz com que o gelo requeira menos calor, porque o calor específico é o calor para aquecer ou resfriar moléculas, né? Então, se você tem menos moléculas um gelo, uma densidade maior, você vai ter um calor específico menor para o gelo, né? Um calor baixo, porque tem poucas moléculas ali. A massa por molécula é grande, gente, mas a concentração é o inverso. Se a massa por molécula é grande, a quantidade de moléculas é pequena. Para formar uma grama de gelo, a quantidade de moléculas é menor. A água líquida, ela já tem uma energia de movimento das moléculas dela maior, né? Porque o estado líquido tem uma densidade que já começa a diminuir, porque a quantidade de moléculas, se ela aumenta, a massa por molécula fica menor. Isso pela relação de densidade. Se vocês pesquisarem a densidade, é massa dividido por volume. Então, se o volume começa a aumentar, porque a água líquida ela expande mais do que o gelo, né? Aí, se o volume começa a aumentar, a massa por molécula começa a diminuir e a densidade diminui. Se a densidade diminui, a quantidade de moléculas para formar 1 grama de água líquida é maior. E aí, ela sendo maior, requer uma quantidade maior de calor. Então, se você está comparando água líquida com o gelo, por exemplo, a água requer uma quantidade maior de calor. Se você quiser que ela tenha a mesma variação de temperatura que o gelo tem, por exemplo, 10 graus para cima, né? A água líquida requer mais calor para esquentar do que o gelo. O vapor da água, se você seguisse essa linha, né, a gente poderia pensar que o vapor da água, o calor específico dele seria maior do que o da água líquida, porque a água, quando passa de líquido para o vapor, ela se dilata mais ainda, então ela esquenta mais e ela vai ter uma dilatação, o volume dela vai aumentar e a massa por molécula de vapor de água vai ficar menor ainda, menor. Então a densidade era para diminuir mais, né? Era para ser ainda menor do que na água líquida. E a densidade sendo menor, a quantidade de moléculas para formar 1 grama de vapor de água teria que ser maior. Então você esperava que o calor específico do vapor de água fosse maior do que o da água líquida. Mas não é isso que acontece, porque conforme as moléculas de água, o vapor, assim que ele vai ebulindo, né, vaporizando, elas vão subindo, porque elas esquentam, né, pela convecção, elas começam a subir, elas se condensam rápido, né? Elas encostam numa parede fria, formam gotículas de água, porque passa para o estado líquido, porque elas dão calor, elas passam calor para o azulejo mais frio, né? Ou elas reagem com outros vapores de gases no ambiente, vapores, outros tipos de gases, e essas moléculas de água, de vapor de água, começam a diminuir a quantidade delas. E diminuindo, a densidade volta a aumentar. Então, na verdade, se você vê só o vapor da água, a densidade dele, na verdade, sobe um pouco ou diminui menos do que era para diminuir. Mas, na verdade, ela até sobe e a quantidade de moléculas diminui. Então, o vapor de água requer menos calor para aumentar 10 graus, por exemplo, a temperatura dele requer menos calor do que a água líquida. Então, o vapor de água ele tem um calor específico menor do que a água líquida,
porque a quantidade de moléculas dele é menor, ele requer menos calor para aquecer em 10 graus elas, por exemplo. Então, se a gente pesquisar outras substâncias, fazer essas comparações, a gente vê que o calor específico ele muda, ele varia e depende da densidade do corpo, porque a gente não pode falar assim, todos os gases, todos os vapores são de calor específico mais baixo do que no estado líquido. Tem uma tabela que está aqui, né, que ela mostra, por exemplo, o hidrogênio é gasoso em temperatura ambiente, né, a 25 graus e uma atmosfera, ele é gasoso. Mas olha o calor específico do hidrogênio líquido, que ele é 3,41. Só para comparar com o da água líquida, que é de 1. Então, o hidrogênio líquido ele tem um calor específico maior do que o da água, ele é gasoso, ele é vapor, ele tem um calor maior e pela quantidade de moléculas que o hidrogênio tem, né? Elas não reagem muito com os gases do ambiente, não se condensam, então elas ficam mais concentradas, né? Elas ficam mais concentradas, elas têm uma quantidade maior de moléculas, o gás hidrogênio, e aumenta o calor específico dele, né? Porque é o calor que requer para aquecer uma determinada temperatura. Então, se a gente comparar as mesmas temperaturas que a gente quer que as substâncias aqueçam, a substância que tem um calor específico maior, ela vai demorar mais para chegar naquela temperatura, né? Porque ela requer mais calor. Por exemplo, se a gente olhar o vidro, né? O vidro tem o vidro pírex e o vidro sílica, né? O vidro, calor específico do vidro é 0,753 do vidro pírex, o vidro sílica 0,840. É um calor específico que é menor do que o da água líquida, que é de 1. Calor específico menor é porque tem menos moléculas, requer então menos energia, menos calor para aquecer 10 graus, né? Por exemplo, requer menos energia. A areia, a gente falou da brisa marítima e da brisa terrestre, né? Agora há pouco. Você vê que a areia tem um calor específico de 0,33, perto do da água líquida, que é de 1. Então, isso ajuda a entender porque de dia a brisa é do mar para a terra e à noite se inverte, né? O calor específico da areia menor do que o da água. O exemplo de alumínio, que é o da latinha que põe na geladeira, você vê que o calor específico do alumínio 0,212. É um calor menor. Aí você olha o plástico, né? Plástico aqui não tem, mas se você pegar um material parecido com plástico, né, a gente pode usar assim, está mais perto do vidro, né? O vidro tem um calor específico alto também, né? O plástico também está perto do vidro. E comparando com o alumínio, é 0,212 o do alumínio e o do vidro, né, que está perto do plástico, 0,753, 0,840. O alumínio tem um calor específico menor do que o plástico, então ele dá calor para a geladeira mais rápido e perde esse calor. O calor específico ele depende da densidade do corpo do material, da massa por molécula, né? Se o material é concentrado, a densidade dele é alta, a massa por molécula é maior e a densidade dele é maior. Então, assim, a quantidade de moléculas para formar 1 grama desse material é menor, né? Porque a massa por molécula é maior, está mais concentrada. Então, requer menos quantidade de calor para aquecer 10 graus, por exemplo. Então, o calor específico é menor, se a densidade for grande. Então, isso acaba ocorrendo, né? Do sólido para o líquido, o calor específico aumenta um pouco. Do líquido para o gasoso,
aumenta um pouco mais, né? Só a água, o vapor de água diminui. Tem o ar seco, né? O calor específico do ar seco 0,237. O ar seco não tem muitos gases, muitas moléculas nele, né? Então ele é vapor. Esse vapor, ele tem 0,237, né? Se a gente tornasse esse ar seco líquido, né? O ar gasoso tornasse ele líquido, voltaria um pouco, né? O calor específico seria um pouco menor, e a gente tem uma linha assim, né? De aumento com a densidade, com o estado físico, mas não o da água. O da água diminui, o do hidrogênio gasoso aumenta, né? E outros materiais, o mercúrio é líquido 0,033, calor específico do mercúrio líquido 0,033. É um valor baixo, bem pequeno, né? E por isso o mercúrio é usado para termômetros, né? Porque ele recebe a temperatura do corpo rápido. Então ele indica a temperatura mais rápido, né? Se usa ele para termômetros bem pelo calor específico baixo dele. O álcool, calor específico 0,60, né? O álcool tem um calor específico médio, né? Tá na casa do décimo, né? É um calor específico médio. Então ele se serve, né, para limpeza, esterilização, para resfriar algumas superfícies também. Ele pode ser usado porque o calor específico dele é médio, então ele absorve o calor, né, dessa superfície mais aquecida e de uma forma rápida. O calor específico dele é pequeno. É um calor médio, né, mas é usado para esse tipo de uso também, né? Para absorver calor, reter calor de alguma outra substância. E há outros materiais, os metais, né? Então os metais eles já têm um calor específico menor. Se você olhar pela tabela, o chumbo é pequeno, o calor específico do chumbo é baixo, 0,030. O do cobre é baixo, 0,092. O do ferro, 0,117, latão, 0,090. Então, nos metais, a gente sabe que a condutividade térmica deles é grande, né? Eles recebem calor e eles liberam esse calor rápido. E isso pelo calor específico baixo deles, né? A condutividade térmica dos metais é alta por causa do seu baixo calor específico. Os metais absorvem calor rápido para aquecer a uma determinada temperatura e liberam calor rápido também. Ele pelo calor específico baixo deles, né? Os metais têm uma condutividade térmica alta. E o calor específico, então, a gente tem essa linha, né, de aumentar o estado físico e aumentar o calor específico, mas não é para todos, tá? A água, o vapor de água, como a gente viu, o calor diminui, o ar seco, ele aumenta, né? Ele sobe um pouco mais se a gente tornar esse ar líquido. Aí a gente veria que na forma líquida só nesse ponto do ar seco é que a gente tem que ter a confirmação, né? Mas o calor específico do ar seco, né, considerando só o vapor, é um valor pequeno, um valor baixo, né? E isso porque a quantidade de moléculas ela espalha, né? O ar seco é dilatado, né? E esses gases, essas moléculas de gases presentes no ar seco, vapores de gases, moléculas de outros gases, né, de vapores de gases presentes no ar seco, acabam reagindo com outros gases ou enfim, se refazendo para o estado líquido, né, como acontece com a água, e diminuindo a quantidade de moléculas dele abaixo o calor específico, né, porque a densidade ela aumenta um pouco
uma menor quantidade de moléculas para receber calor, para aquecer uma determinada temperatura, e o ar seco ele acaba tendo um calor específico pequeno também. E depende do estado físico, né? Mas da quantidade de moléculas. E a gente fez um exercício, né, gente? O que demora mais para ferver é água em 1 litro de água numa panela, usando a mesma panela e a mesma fogo, né, a mesma temperatura da chama. O que demora mais, 1 litro ou 5 litros? E essas questões, elas foram feitas, né? A gente trabalhou uma parte delas na aula e usando essa quantidade de calor que um corpo tem que receber para aquecer uma determinada temperatura, que é o calor específico dele, né, que diz isso, também a gente sabe que para atingir uma temperatura maior, o corpo tem que absorver uma quantidade maior de calor. Então, desse ponto, né, e da dependência com a temperatura que se quer que o corpo chegue, aumente ou diminua para baixo, e do calor específico dele, que é uma espécie de uma taxa, a gente tem o calor sensível, que é a quantidade de calor que ele vai absorver. Na história, no desenvolvimento de máquinas térmicas, o calor ele foi usado como uma forma de fazer trabalho, de realizar trabalho mecânico, né, de movimento, de elevação, de tração, né, de força, de propulsão, a partir do uso do vapor, de água ou outros gases, ao movimentarem uma turbina, né, onde você tinha os eixos da máquina ligados, né? Então começou a ter as engrenagens a partir desse ponto, pelo aquecimento da água ou de outros gases que aqueciam e entravam em ebulição, e esse calor ele se transformava em mecânico, né? Em trabalho mecânico. Motores térmicos, né, os trens a vapor, as locomotivas a vapor, elas usavam o equivalente mecânico do calor, né? Primeiro teve a máquina térmica começou com Newcomen, com Savery, né, com outros físicos, chegou no Watt, né, no James Watt, e a máquina dele tinha um desenho de uma água sendo aquecida por uma chama. Essa água entrava em ebulição, o vapor subia, né, aquecia e subia. Ele passava pelos eixos da máquina, né, pela turbina, onde estavam ligados os eixos da máquina. E isso era usado para escavação, né, para puxar água de poços subterrâneos, ou para tração, né, tensão. Aí eles faziam máquinas de tensão, né, de cabos de força, máquinas de hidráulicas, né, escavação, perfuração de poços, né, para exploração do subsolo, né, para colher jazidas minerais, mais água, né, fazer coleta de água de lençóis freáticos, né, do subsolo, e depois começou a ser usado assim para mover, puxar cargas, como a gente já tinha falado, né? Mas para mover, para gerar movimentos, fazer trabalho mecânico. Algumas começaram a ser acopladas a ferramentas, né? Ferramentas para fazer trabalhos, né? Encaixe, construção de encaixe de parafusos, de engrenagens, construção de máquinas assim como usadas em agricultura, né, para o encaixe dessas máquinas, né? Então, os primeiros tratores movidos a vapor, máquinas agrícolas, mas na indústria, né, principalmente
com o aparecimento de máquinas que faziam trabalhos, né, de força, né, trabalhos mecânicos, manuais, por rolamento, né, por polias, né, eram polias engrenadas e tinha eixos, né, e os cabos moviam esses eixos, as máquinas dessas indústrias. Quando começou a ter, né, as primeiras indústrias, essas máquinas do Watt foram aperfeiçoadas, foram começando a ser aperfeiçoadas, né? Elas tinham esse ponto do vapor fazer um trabalho mecânico e depois esse vapor era reutilizado, né? Porque ele passava pelo condensador e se resfriava. Então ele voltava a ser gotículas de água, a água voltava para o reservatório e recomeçava depois, né? Essas máquinas elas começaram a ser aperfeiçoadas para locomotivas a vapor, trens a vapor, né? Porque a propulsão era pela energia do movimento do vapor de água, né? Que acionava os mecanismos, as engrenagens, as polias, os eixos da máquina. O motor a vapor, né? Ele é pelo movimento do vapor ali passando, girando o eixo do motor, né? Aquecendo o vapor, libera, esse vapor é liberado e passa a girar o eixo do motor, né? Passa a girar ele e o motor ligado aos eixos, ligado às rodas, a outras partes da máquina, começavam a servir, né? A funcionar a máquina a vapor, os trens a vapor, motores a vapor, ou turbinas a vapor também. Uma dessas turbinas eram presentes nas locomotivas a vapor, né? O motor a vapor das turbinas o motor eram turbinas a vapor e também hoje em usinas termoelétricas e termonucleares é usada o vapor de água aquecido que ele passa nas usinas termoelétricas pelo dínamo. No lugar da água, da energia da queda da água, é a energia do movimento do vapor de água que passa pelo dínamo, né? E o dínamo gera eletricidade, mas esse vapor é pela queima de combustíveis fósseis, né? Então, carvão, é, é, petróleo, componentes fósseis, né? Seria parecido com gasolina ou diesel, né? Queimar gasolina ou diesel em usinas para girar o dínamo que gera depois energia elétrica, né? Como a gente vai estudar mais para frente. Então, é uma forma de geração de energia que tem uma poluição alta, né? Ela tem um custo alto, porque não é em todo lugar que se tem jazidas, se tem carvão, mineral, petróleo principalmente, derivados do petróleo. Então, para importar, às vezes, tem um custo alto e polui bastante o ambiente, né? Usinas termoelétricas, elas são mais indicadas para lugares onde se tem esses recursos naturais já presentes, né? Não se tenha que procurar eles. E usinas termonucleares, o vapor de água aquecido passa pelo reator nuclear, tem o eixo do reator, ele gira o eixo do reator, começam a ter reações em cadeia, né? Reações radioativas, elas envolvem o núcleo, então a gente faz bastante a fissão, né? Que é o desmonte, a separação do núcleo de hélio, por exemplo, né? Que é um elemento radioativo, o hidrogênio também mas o hélio ele é formado, o hélio ele é formado por duas moléculas de hidrogênio. Então o núcleo de hélio tem dois átomos de hidrogênio, na verdade, né? Pelo número atômico do hidrogênio, o núcleo do hélio tem ali dois átomos de hidrogênio. Pelo número de massa do hélio é 4,2, né? Então dá dois átomos de hidrogênio e mais dois nêutrons, né? Essa reação
esses dois nêutrons eles liberam uma grande quantidade de energia e tem outras reações em cadeia de decaimento, né, nuclear que liberam também energia radioativa, né, na forma de radiação. Os raios alfa são um exemplo de energia nuclear, né, ela vem do desmonte de núcleos que ocorre uma reação em cadeia, né? Então, a água, por exemplo, o hidrogênio, ele tem os seus isótopos, né? O hidrogênio ele tem o próton, o deutério e o tritério, né? Que são isótopos mais pesados, né? Que eles têm uma energia no núcleo maior do que a do hidrogênio. Esses isótopos eles aparecem nas reações nucleares, eles são usados como combustível em reações nucleares. Então, o deutério, o tritério, a gente tem o caso da usina do acidente nuclear em Goiás, do Césio 137, né? Que ele é um isótopo do césio, ele tem uma grande quantidade de energia no núcleo, né? O isótopo ele varia pelo número é, de, de prótons que o átomo tem no núcleo, né? Então, o isótopo césio 137 é uma variação mais pesada, com mais prótons no núcleo do que o césio neutro. Isso faz o césio 137 liberar uma grande quantidade de energia sob a forma de radiação quando tem o decaimento, quando ele tem o desmonte e ele forma núcleos mais leves e ele libera uma grande quantidade de energia, né? O acidente na usina em Goiás que ocorreu acabou tendo efeitos ali que não se esticaram muito, né? Não foram maiores pelo elemento usado que é o césio 137, mas acabou gerando câncer em algumas pessoas, né? Alguns atingidos, radiação diretamente em contato, além do câncer, pode desencadear degeneração celular, né? E outros efeitos também pela grande quantidade de energia, né? Energia nuclear que ela tem a interação nuclear é uma das interações mais fortes, né? A energia nuclear ela é uma energia que gera efeitos, né? Se você tem contato diretamente com ela. A nível molecular, né? A nível molecular, né? Porque as células, as moléculas do corpo, elas têm uma cadeia de moléculas, né? De proteínas, de carboidratos, de gorduras, né? Tem células com cadeias de carbono, né? Compostos orgânicos. Então tem açúcares, tem sacarose, tem as moléculas, as proteínas presentes no DNA, né, em moléculas que compõem os tecidos do nosso corpo, os órgãos. E essas moléculas elas têm proteínas, carboidratos e outros compostos orgânicos, né, que são gerados, são utilizados pela célula. E a energia nuclear, ela desmonta essa cadeia de moléculas, né? Ela desarruma e acaba abrindo buracos, né? Colocando intervalos, né? Colocando assim pausas nessas cadeias, né? Nessas moléculas e o que leva à degeneração. Então, ter um contato assim direto com a radiação tem assim alguns efeitos. E nesse caso do césio 137, além desses efeitos citados, né, aconteceram efeitos que se prolongaram depois, né, pelo efeito tardio da radiação, pela meia-vida do isótopo, na verdade, porque a meia-vida do césio 137 também é grande. Isso quer dizer que o tempo que ele demora para terminar de liberar a radiação
dele demora, né, para isso acontecer. Enquanto isso, essa radiação fica sendo liberada, ela permanece no corpo e continua sendo liberada, né? E a energia nuclear, ela libera uma grande quantidade de energia e ela pode ser usada, mas nos reatores termonucleares para fazer eletricidade, para fazer energia elétrica. Porque o desmonte dos núcleos, dos núcleos pesados, né, dos núcleos que liberam uma grande quantidade de radiação, ele libera uma quantidade de energia junto, que nós vimos que é grande, e essa energia ela passa pelo gerador, né? Da mesma forma que a água numa usina hidrelétrica, essa energia ela é canalizada, né? Ela é levada para onde está o gerador e ela faz mover os eixos do gerador, o eixo do gerador, né? E ele passa a produzir energia elétrica. O dínamo, né? Pelo movimento das pás, aqui pelo movimento do eixo do gerador, que vem da energia nuclear, liberada nas reações nucleares, né? Então é transformada a energia nuclear em energia elétrica pelo dínamo. A diferença é que na usina hidrelétrica é a queda da água, né, a energia gravitacional da água, que gera o movimento do eixo do dínamo. Na usina termonuclear é a passagem da energia nuclear, que é levada para onde está o dínamo e move o eixo dele. Ele passa a inverter os polos, né, os polos elétricos, e começa a gerar energia elétrica a partir daí. Da mesma forma, mas você vê que na usina hidrelétrica os custos dessa operação são menores e a poluição para o meio ambiente, os impactos que tem são menores, bem menores assim, são quase não tem em relação ao da usina termonuclear, né? Porque essa energia, ela depois que ela é produzida, ela vai para onde está o gerador para girar a turbina e os núcleos menores e mais leves, eles têm que se decompor sozinhos, né? Porque eles continuam liberando radiação e você não pode ter contato com eles, né? Tem equipamentos de proteção, tem pontos onde eles deixam esses os átomos, né? Os núcleos que vêm dessa reação reagem com materiais assim próprios, né, para reter, para absorver essa radiação, e depois eles são levados e descartados ou tem que esperar um tempo longo para eles pararem de irradiar, né? Então também é um tipo de forma de produção de energia que só é indicado para os lugares onde já tem água, né, bastante água para você poder armazenar, para aquecer, né? E também tem que ter um resfriador, um condensador, porque essa água ela vai aquecer e ela vai passar pelo reator nuclear e depois ela tem que se resfriar, né? Então tem que ser um lugar que tenha um condensador, um lugar frio, né? Pode ser próximo do mar, por exemplo, né? Onde está uma temperatura mais baixa, para resfriar esse vapor de água e ele voltar a ser da forma líquida e poder voltar a ser utilizado, né? E o custo de geração de eletricidade não é grande se você tiver esses núcleos utilizados no decaimento nuclear, nas reações nucleares, né, de fissão, desmonte nuclear. E para o meio ambiente também não é indicado pelo tempo de meia-vida dos isótopos depois que eles continuam liberando radiação para o ambiente e eles têm que ser descartados e não podem ser utilizados depois, né? Então a gente vê que aqui no Brasil, como a matriz de energia é baseada principalmente na hidrelétrica, pela comparação
custos bem menores aqui para o Brasil e com um potencial ambiental bem maior, né? Riscos ambientais quase não tem na usina hidrelétrica, comparado com essas outras. E essas máquinas térmicas, a usina termonuclear, a usina termoelétrica, usam motores térmicos, né? Usam turbinas que se movem pelo vapor de água aquecida. Os trens a vapor, as locomotivas que a gente viu também é parecido. Essas máquinas térmicas elas foram sendo desenvolvidas depois, né? Elas usam o calor. Então o calor ele tem uma quantidade de energia sendo gerada pelas máquinas. A partir desse calor se gera movimento, se faz algum trabalho. Então, se começou a pensar, quando se começou a desenvolver as máquinas térmicas, que o calor ele equivale ao trabalho que ele faz depois. E isso é verdade. Tem uma relação entre o calor e o trabalho que ele faz. Trabalho mecânico, né? Movimento. E essa relação ela foi sendo estudada e o Joule, né? Ele chegou de onde a gente usa a unidade de energia Joule, ele chegou à relação de uma caloria para 4,2 joules aproximadamente, que é a relação, porque a caloria era a unidade de energia usada antes de ter as máquinas térmicas e o Joule ter descoberto a relação entre o calor e o trabalho, né? Então ele passou a utilizar o Joule como unidade de energia para o trabalho que o calor faz, né? O calor fazia o trabalho, a unidade de energia para o trabalho, o Joule. Então o calor faz um trabalho em Joule e o Joule é a medida do equivalente do calor em trabalho, né? Esse trabalho, ele faz, ao fazer o trabalho, ele acrescenta, né, uma energia à máquina ou à operação, e o trabalho é um aumento de energia. Tá? Então o calor ele equivale ao trabalho que ele faz e o trabalho ele é repassado para a máquina. O trabalho é o aumento de energia devido ao calor. Então essa energia ela equivale ao calor. Essa energia mecânica de movimento. Então por isso o Joule falou, uma caloria equivale a 4,2 joule de trabalho mecânico. Para uma caloria de calor fornecida, feita, você tem 4,2 joules de trabalho mecânico para essa caloria. Então faz um movimento. Depois essas máquinas térmicas começaram a ser desenvolvidas e ele verificou, né, que o trabalho que elas faziam, a energia que elas gastavam, que elas puxavam, que elas usavam, podia ser medida. E começou a fazer alguns experimentos para medir essa energia, né? Um dos que a gente usa é o do aumento da temperatura da água numa queda de uma cachoeira, porque lá de cima a água tem uma energia potencial gravitacional, na queda, quando ela chega embaixo, se transforma em energia cinética, de movimento, né, da água. E essa variação de energia com a queda tem o atrito e libera uma parte de energia como calor, né, sob a forma de calor dissipada. E o Joule ele mediu o quanto mudou esse calor, né, liberado pela variação de temperatura, né, que ele verificou em um corpo. Esse corpo ele variou uma determinada temperatura e ele fez o estudo agora entre o calor, entre o trabalho, né, mecânico e a temperatura. Então, a energia liberada pelo calor, ela varia a temperatura. Esse foi um dos experimentos. Essa energia liberada, esse trabalho mecânico que é feito por uma máquina, ele tem uma variação de temperatura dele também. Porque se o trabalho mecânico vem do calor, o trabalho mecânico gera uma variação de temperatura.
Então, o que o Joule fez foi juntar, ele uniu a termodinâmica e a mecânica, né? Uniu a mecânica, que é o trabalho, né, o movimento, com a termodinâmica, que é a variação de temperatura que você tem, e o calor que você absorveu para ter esse aumento de temperatura, né, ou para a temperatura diminuir. E essa relação, ela começou a dar origem, a surgir as leis da termodinâmica, né? Então, as leis da termodinâmica fala de trabalho mecânico, fala de calor absorvido ou retirado de um corpo e fala de temperatura aumentada ou diminuída, né? E essas leis da termodinâmica, é, antes da gente entrar nelas, essas leis da termodinâmica, então elas usam trabalho mecânico, temperatura e calor. Essas leis, elas foram feitas um pouco depois das máquinas térmicas, né? E elas deixaram assim para a gente algumas lições, né? O calor ele tem um potencial de fazer trabalho, de fazer algum trabalho por meio de uma máquina térmica, por exemplo, né? Então ele pode fazer trabalho, movimento de engrenagens, de tração, de tensão, de elevar, né? De puxar cargas. Outros trabalhos assim de movimento, de transmissão de movimentos, né? Trens a vapor, na locomotiva a vapor, por exemplo, né? Pelas engrenagens, pelos eixos e pelas rodas é assim. Então, o calor ele pode fazer trabalho e o trabalho pode variar a temperatura de um corpo. Então, o calor ele tem um valor, ele pode ser medido em termos de uma mudança de temperatura. Né? Então, se a gente vê o gelo e a água, né, que a gente estava estudando, um aumento de temperatura é porque absorveu o calor. E com isso, essa água ela pode fazer algum trabalho, ela pode gerar algum trabalho para fora. Então, esse é um dos princípios das máquinas térmicas, né? A geladeira é um exemplo delas, que ela absorve calor, aumenta a temperatura e ela faz um trabalho. Esse trabalho é de movimento, é um trabalho mecânico, né? É um trabalho que leva a alguma parte dela a se mover, a se movimentar. Então o calor ele tem um valor e ele pode fazer um trabalho com ele pode gerar um trabalho mecânico, né? Então, se a gente pensar, se a gente ver a tabela nutricional dos alimentos, tem o valor energético dos alimentos. Esse valor energético, ele é um calor que é gerado dentro da gente. Esse calor, ele aumenta a temperatura do nosso corpo durante a digestão e ele pode fazer um trabalho de movimento em alguma parte do nosso corpo, né? Como ele faz, né? Porque o desmonte das moléculas durante a digestão libera calor, aumenta a temperatura e as moléculas se movem, né? Elas entram nas células, nas moléculas das células e do nosso corpo e se movem. Então teve um trabalho de movimento aí também. Esse trabalho, esse calor, que ele tem um valor de fazer um trabalho mecânico, ele pode ser estudado e através de experimentos, né? Como esse, por exemplo, que tem aqui, esse experimento, ele mostra que a energia, esse calor, ele foi muito importante, ele foi essencial para as máquinas térmicas, porque quando se começou a poder calcular a quantidade de calor que uma máquina fazia, e ela se transformava em trabalho mecânico, em trabalho, começou a dimensionar as máquinas, né? A preparar elas para operar, para fazer alguma força maior, para ter uma capacidade de puxar maior, fazer uma força de tração, puxar cargas, fazer transmissão de movimentos.
Então, quando se começou a ver que o calor ele tem um valor de trabalho, essas máquinas térmicas começaram a ser dimensionadas, né? E outros processos, o calor de combustão, quando a gente tem o carro, por exemplo, os gases dentro do carro, do combustível, eles liberam calor. Eles liberam calor e eles geram movimento dos cilindros, né, do motor, e o motor sobe, desce, ele levanta e desce, e se transforma em movimento, gira os eixos das rodas, passa pelo eixo da tração e gira as rodas começam a girar e transmitem o movimento para o chão, né? Então essa energia mecânica, esse trabalho que é feito pelo eixo que está ligado ao motor, esse eixo passa para as rodas, passa para o eixo de tração e depois passa para as rodas. Esse trabalho ele veio do calor. Então esse trabalho que é feito de transmitir movimentos até as rodas para elas passarem para o chão, aí tem o atrito, né, da roda contra o chão para trás e o chão contra a roda para frente, movendo o carro para frente. Esse trabalho ele veio do calor. Então, o motor do carro ele foi preparado também com base na quantidade de calor que a combustão dos combustíveis ia fazer e de quanto trabalho mecânico essa combustão ia gerar. Pela queima, ia se transformar em trabalho mecânico, né, em movimento, e foi calculado o quanto de rotações por minuto, por exemplo, os eixos do carro poderiam girar para ter o movimento do carro, né? Para poder acelerar, para ele atingir uma determinada velocidade. Então, esse movimento ele deu para ele ser calculado, né? Pela quantidade de calor que os gases geravam na queima, você tem a quantidade de trabalho mecânico que poderia ser tirada a partir dali, né? Numa cozinha, o botijão, o gás de cozinha, ele entra em combustão, ele libera calor. Então deu para ver que essa quantidade de calor tem uma relação com o trabalho de movimento das moléculas de gases do combustível, que começavam a se mover a uma velocidade mais alta e transmitir essa energia para o forno, né, para o fogão, se aqueciam, transmitiam essa energia e aumentavam a temperatura do forno, né, do fogo também. Essa combustão ela gera calor, né, ela gera a queima do gás, né, ele se transforma em chama e ela gera calor. Esse calor ele também tem o valor de trabalho mecânico, né, de movimento, porque as moléculas do gás de cozinha, elas passam a se mover a uma velocidade mais alta, elas aumentam a temperatura é a energia média das moléculas de um gás, e quando essas moléculas começam a bater nas paredes do forno, por atrito, gera mais calor, né? Então aquece mais também. Então tem um valor de trabalho. E os alimentos, eles também, porque os alimentos têm proteínas, têm carboidratos, têm gorduras. E essas moléculas, elas são desmontadas na digestão. Elas geram calor e elas fazem um trabalho de movimento mecânico, que é levar essas moléculas até o aparelho digestivo para fazer a digestão deles. Então tem um movimento aí devido à quantidade de calor que é gerada, né, na digestão, na queima dessas moléculas, e tem o movimento dessas moléculas até entrar no aparelho digestivo. E aí você tem a digestão, né? Você tem a quantidade de energia que essas moléculas têm dentro delas e depois para entrar nas suas células, né? Pela digestão, o quanto as suas células vão absorver de energia de carboidratos ou de gorduras, de moléculas de gorduras, né? Ou de proteínas. E dá para a gente ver, dá para a gente medir também pela quantidade de calorias que um alimento tem,
o quanto de energia a gente vai absorver e o quanto de movimento de moléculas ele vai fazer também depois na digestão, né? Então essa energia, ela pode ser, a gente pode usar ela por um experimento, né? Tem alguns materiais que talvez vocês precisem ter em casa, mas basicamente é assim, separe em pedaços aproximadamente iguais os quatro tipos de alimentos, né? Você vai pegar quatro grãos secos, quatro alimentos secos, né? Castanha do Pará, amendoim, salgadinho de milho, torrada, porque eles têm uma quantidade de energia, de calorias dentro deles. E num tubo de vidro, a gente vai colocar água, né? Água líquida assim mesmo, e vai começar a aquecer embaixo dela e colocar o grão embaixo. O grão ele começa a aquecer, né? Depois essas fotos vão estar nos slides para vocês. O grão começa a aquecer e liberar a quantidade de energia que ele tem dentro dele. Libera essa quantidade de energia, ela passa a aquecer a água. A água vai aumentar de temperatura. Quando ela receber esse calor, vai aumentar a temperatura dela e ela vai começar a aquecer. Se a gente medir, aí nesse ponto, a gente vai medir a temperatura da água antes dela começar a aquecer e depois dela começar a aquecer. Vai ter uma variação de temperatura. Essa variação indica a quantidade de calor que a água absorveu. Né? Um dos pontos da termodinâmica que o Joule fez também, ele levou a isso, como a gente viu então, o calor tem um valor de trabalho mecânico e o trabalho mecânico faz aumentar a temperatura ou diminuir. Né? Aquela equação do calor sensível, ela surgiu daí, né, gente? Calor é igual a massa vezes o calor específico do corpo vezes a variação de temperatura que ele teve, o quanto a temperatura subiu ou diminuiu. E tem um aumento de temperatura. Pela variação de temperatura da água dentro do termômetro, né? Dentro do tubo de vidro, você tem a quantidade de calor que foi absorvida por ele, que foi dada a ele na queima desses alimentos, que é igual acontece dentro do nosso corpo. Tem a queima dos alimentos, elas liberam uma quantidade de calor e esse calor faz um trabalho, né, move as moléculas até o aparelho digestivo e depois a digestão absorve essas moléculas e para dentro das células, né? Você vê que tem um aumento de temperatura do nosso corpo enquanto isso. Então, tem um aumento de temperatura da água e o que indica a quantidade de calor que ela absorveu. Pela equação do calor sensível, se a gente sabe quanto de massa tem no termômetro, dentro do termômetro, se a gente sabe o calor específico da água, e vocês sabem porque tem naquela tabela da atividade passada, né? E o quanto variou a temperatura da água, a gente tem a quantidade de calor que ela absorveu. E pela quantidade de calor, a gente pode deduzir se esse alimento tem mais calorias ou menos calorias. Se o valor energético dele está aproximadamente de acordo com o que ele tem mesmo, né, igual ao que ele tem, e fazer estimativas de que alimentos são mais energéticos e que alimentos são menos energéticos. Então, por exemplo, qual alimento provocou a maior variação na temperatura da água? O alimento que levou a maior variação é o alimento que levou mais energia para a água, então ele é mais energético. O alimento que teve a menor variação na temperatura da água é o que levou menos energia para a água, ele é o menos energético. A energia dos alimentos estão nos carboidratos deles, né? Principalmente, mas também estão nas gorduras e nas proteínas, né? As calorias dos alimentos, mas principalmente nos carboidratos. Então, se vocês olharem uma tabela nutricional, a parte de calorias, principalmente são os carboidratos, né?
E a gente pode ver que alimentos têm mais carboidratos dentro deles e quais têm menos. Então, um dos pontos, aí você pode dizer qual destes alimentos engorda mais, né? E entre outros, né? Que dá para responder também. O calor, ele gerou uma quantidade de calor pelo aquecimento da água e por esse calor que a água absorveu, medindo a temperatura, o aumento de temperatura que ela teve, dá para a gente saber a quantidade de energia que tinha nesses alimentos. Então também a gente tem nessa parte de alimentos, de valor nutricional, de tabela nutricional, um uso dessa lei da termodinâmica, que é a relação entre calor, trabalho mecânico e aumento de temperatura ou diminuição. E essa relação que a gente vai começar a estudar logo, ela tem usos, ela pode ser usada para você dimensionar aparelhos, ver quanto de trabalho mecânico, de puxar, de tração, de levantar, eles podem fazer, o quanto de calor eles podem gerar e gerar calor pelo trabalho das moléculas, do movimento das moléculas, para aquecer até uma determinada temperatura. O quanto o nosso corpo ele gera pelo trabalho das moléculas, ele gera um aumento de temperatura, o quanto de calor foi absorvido, né? Então os alimentos têm alimentos mais energéticos e tem alimentos menos. E isso vai ter uma relação com o trabalho das moléculas, né, de movimento delas, e o aumento de temperatura que elas vão fazer dentro do corpo. Né? E passa por isso, calor, trabalho e variação de temperatura. Esse roteiro de experimento vocês vão fazer, vocês vão fazer em casa, né? Quem tiver esses materiais, qualquer tubo de vidro pode ser usado, mas você tem que ter cuidado, porque o tubo vai ficar quente, ele vai esquentar depois de você aquecer o alimento embaixo dele, né? Levar o alimento no fogo, na chama do fogo, por exemplo, esperar ele liberar o calor e medir a temperatura da água antes da fervura e depois que terminar de ferver. Não pode fazer um tempo grande, ficar muito, né, pelo gasto do combustível, né? Mas a gente vê uma equivalência aí, né? E vão ter algumas perguntas, né? Algumas dessas que eu citei para vocês do questionário. Então vocês vão chegar num ponto da atividade que vai ser assim: compare os rótulos discutindo, além da energia, os outros componentes dos alimentos. Um pacote de salgadinho de milho tem quanto de energia? Compare-o com uma porção de arroz e os nutrientes de cada um deles. Pela fórmula calor igual a massa vezes calor específico da água vezes aumento de temperatura, a gente chega na quantidade de calor que a água absorveu, que é a quantidade de calor que tinha no alimento. E a gente pode saber que alimento é mais energético, que alimento é menos energético, né? Se pede para comparar um pacote de salgadinho com uma porção de arroz e usando outros alimentos também a gente pode fazer. Então, essa experiência, para quem não puder fazer, vocês podem fazer pesquisas na internet do calor de combustão ou das calorias de 4 alimentos, né? Podem escolher 4 alimentos que vocês achem que tenham um valor energético grande. Façam uma pesquisa do calor de combustão deles, das calorias que eles têm, né? Quantas calorias eles vão liberar. E aí vocês vão deduzir qual desses alimentos causaria uma maior variação de temperatura na água, né? Se vocês não tiverem termômetro também, não tem problema. Deduzam pelas calorias dos alimentos quem causaria uma variação maior de temperatura na água
e depois levaria um trabalho mecânico a um movimento maior, né? Aumentaria a energia das moléculas, elas teriam um movimento maior e começariam a bater nas paredes do vidro, fazer atrito, gerar calor, fazer trabalhos ali, né? E isso acabaria aumentando a temperatura da água. Aí por causa disso, a temperatura da água iria aumentar. Então, para vocês que não vão poder fazer o experimento, pesquisem os calores de alguns alimentos e digam quem levaria a água a ter um aumento de temperatura maior. Tudo bem? Quem faria com que a água tivesse um aumento maior da sua temperatura. Vocês podem usar a fórmula do calor também, tá? Calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Eu vou colocar ela nos slides depois também. Se vocês tiverem alguma dúvida para fazer essa atividade, vocês podem me chamar e falar comigo, tudo bem? Um abraço para todos, até a próxima.